Dito isso, passemos ao tópico dos denominados movimentos sociais, composto por pessoas que demandam um pedaço de terra para viver ou um imóvel para morar. São os sem terra ou sem teto. O grande problema desses movimentos é que, sob o comando de líderes radicais, eles passam a invadir quaisquer imóveis com o fim de pressionar os governos a uma desapropriação daquela área invadida. É um procedimento um tanto quanto incômodo, não é isso? Eles ignoram quaisquer preceitos de legalidade e fazem isso ao arrepio da Constituição Federal, ao arrepio da lei. Eles não estão preocupados se irão causar prejuízo ao proprietário ou à sociedade. Eles agem assim justamente para chamarem a atenção da mídia e conseguirem, no grito, dar ares de legalidade a uma situação absolutamente ilegal. Ocorre que, na grande maioria das vezes, para não se dizer em todas elas, as invasões ocorrem exatamente em áreas produtivas, próximas aos grandes centros urbanos ou em regiões de alta produtividade, exploradas por agricultores profissionais, por famílias que trabalham a terra, tiram dela seu sustento e geram divisas ao país. São áreas que estão cumprindo rigorosamente sua função social. Nos imóveis urbanos isso também tem ocorrido, com a invasão de prédios de apartamentos em construção, condomínios. Isso de fato é uma chaga na sociedade. Diante de tais fatos, a pergunta que fica é: ora, se a lei protege a propriedade, então basta pedir na justiça uma ordem para imediata desocupação e pronto, não é mesmo? Ou então expulsar os invasores imediatamente, se utilizando da própria força? Seria isso? Seria assim? Teoricamente, é assim. Mas, recentemente, uma decisão do ministro Barroso, do dia 31 de outubro de 22, em uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma DPF, ajuizada pelo PSOL no ano anterior, essa decisão determinou, entre outras medidas, a suspensão dos despejos e liminares de reintegração de posse por um período de 6 meses. Período esse no qual, segundo ali se determina, os tribunais instalarão comissões de conflitos fundiários que terão a missão de encontrar uma saída consensual, humanizada para a solução do problema. Eles deverão encontrar locais adequados para a instalação das famílias invasoras antes de se retirá-las dos imóveis indevidamente ocupados. Essa é a determinação. Foi o que a mídia denominou de reintegração de posse humanizada, ou a reintegração de posse do ministro Barroso. Não foi perguntado e nem respondido para onde irá ou onde ficará durante esse período a família que sofreu a invasão. Como ficará a lavoura invadida, abandonada? Onde vai ficar a família que teve a sua casa invadida? Na rua? São questões delicadas que demandam um posicionamento muitíssimo sóbrio, muitíssimo maduro de toda a sociedade. Quais as conclusões que a gente tira de tudo isso? Bem, nós temos a garantia constitucional do direito à propriedade como um direito fundamental. Nós temos a garantia legal, nós temos um arcabouço jurídico normativo de como protegê-la. Temos movimentos legítimos que pretendam moradia, um lugar para se plantar, produzir e sobreviver, conforme também lhes é garantido pela Carta Maior, conforme lhes é garantido pela nossa Constituição Federal. Resta a cada um de nós, portanto, entender sua posição e nela atuar, na legítima defesa de seus direitos. E o que nós, advogados, pensamos, entendemos e sugerimos diante desse quadro, onde alguém possa ingressar indevidamente no imóvel e permanecer indefinidamente, à espera de uma solução humanizada dos poderes constituídos que aí temos, gerando desconforto e prejuízo ao proprietário e à sociedade como um todo. A princípio, a conclusão seria simples: ou o cidadão se defende pela própria força, conforme lhe garante a lei, ou ingressa em juízo e pede uma liminar, conforme ensina a lei. Mas nós já descobrimos que o nosso Poder Judiciário inovou o entendimento, alterando o modus operandi, orientando uma nova forma de proceder ao indivíduo. Sim, estamos diante de um novo procedimento. Isso é o que denominamos de
insegurança jurídica. Eu sei que existe uma lei e que ela dita meus direitos e deveres, mas, por outro lado, eu sei que tem um judiciário que tem sido muitíssimo ativista, que tem feito interpretações nada ortodoxas das nossas leis. Com isso, infelizmente, nós ficamos à mercê do entendimento da vez, do posicionamento do judiciário e não da rigidez da lei, da norma vigente, da garantia constitucional. O que nos resta? Assim, o que nos resta na defesa dos nossos legítimos direitos é nos tornarmos cidadãos politizados. Nós precisamos entender que é o legislador quem faz as normas, as regras de conduta, quem coloca ordem no caos de direitos e deveres, sem os quais a sociedade naufraga. Quando nós nos voltamos para Montesquieu, lá no início do século XVIII, nós vamos encontrar como pontos principais de sua obra, O Espírito das Leis, que ele classificou 3 formas de governo conforme as suas naturezas. 3 formas. O governo republicano, onde o povo possui o poder soberano. O governo monárquico, que é onde apenas um detém o poder. E o despotismo, em que um único governante, sem lei nem regra, arrasta tudo e todos sob suas vontades e capricho. É isso que temos visto. Nós vivemos em qual sistema, em qual regime? Nós vivemos em uma república? Sim, vivemos em uma república. Então nós não podemos permitir que o arbítrio e o autoritarismo cresçam sob nossos olhos. Nós não podemos permitir uma usurpação de poderes. Os poderes executivo e legislativo não podem sucumbir, se tornar submissos à vontade de um poder judiciário que, de há muito, vem sim extrapolando seus poderes constitucionais. Então, olhemos para o Congresso Nacional. O Congresso é o palco onde encontraremos a solução. Ele é quem tem o poder e o dever de legislar e fiscalizar. Aí é onde releva a importância da escolha de nossos representantes, desde o legislador municipal ao mais alto cargo na presidência da República. E não basta escolher apenas, mas estar próximo, cobrar trabalho e decência do seu representante, fiscalizar sua postura, atuar como cidadão de bem em sua comunidade. O voto precisa ser consciente e voltado para a escolha de um representante com bons princípios, probo, correto, honesto, decente, com visão de servir à sociedade e não de servir-se da sociedade. É assim, é somente assim que mudaremos essa ordem de coisas neste país. É fundamental que o cidadão se importe verdadeiramente com sua comunidade, com sua cidade, seu estado, seu país e o seu próximo. Quando cada um de nós passar a entender a necessidade de viver, de vivenciar a política, de atuar como agente político, certamente deixaremos de ver coisas atípicas acontecendo sob os nossos olhares atônitos. Nós não podemos terceirizar a responsabilidade pela desordem que vemos assolar nosso país. Ela é apenas nossa, fruto de nossa desídia. Quando cada um de nós participar ativamente das decisões deste país, ninguém, em nenhuma esfera, ousará usurpar a força do povo. Aí então, nós viveremos sob o império da lei, da ordem e da prosperidade, rumo a um constante progresso.